Fala Fiel, hoje estaremos aqui respondendo as perguntas do fiel torcedor. Vamos lá, bater um papo com o Fiel? Mancini, tudo bem? Meu nome é Francisco, sou fiel torcedor aqui de São Paulo, capital. Minha pergunta é, com a paralisação do Campeonato Paulista, qual o impacto que tem na preparação dos atletas? Essa incerteza de quando vai voltar o Campeonato Paulista, os locais dos jogos, a logística para ir para outro estado, a incerteza se vai ter o jogo, qual o impacto no elenco e na preparação do elenco para o segmento do Campeonato Paulista? Fala Francisco, lógico que há um impacto, né? Essa paralisação ela não é boa porque a gente acaba perdendo sequência de trabalho. Só que quando você tem um calendário apertado como tem sido esse em época de pandemia, a gente até respira um pouco e consegue, através do treinamento, recuperar um pouquinho a equipe. A equipe acabou tendo uma queda de rendimento muito em função da falta de treinamento, porque quando você joga demais, você começa a perder conceitos básicos de marcação, de proposição de jogo. Então, o treinamento ele é muito importante. Então, nessa época, já que nós estamos num calendário apertado, é importante quando você para por uma semana, 10 dias e tem oportunidade de refazer todo o trabalho tático. Aí, boa noite, fiel. Meu nome é Rodrigo Guarulhos. Vou fazer uma pergunta pro Mancini aí, com essa paralisação do futebol aí, o que ele acha aí? Você acha que vai estar para dar mais um rendimento pro time do Corinthians aí? Fazer essa galera ter um conjunto aí. O que você acha aí, Mancini? Se essa paralisação vai fortalecer mais o nosso time aí? Então, Rodrigo, eu não tenho dúvida que vai fortalecer, porque o Corinthians hoje vive um momento onde ele caiu de produção e isso tem me deixado extremamente chateado. Eu vejo a necessidade do treinamento para que a gente possa recuperar alguns conceitos que a gente vinha tendo e que nesses últimos jogos a gente não teve como fazer em campo, e isso acaba de certa forma dando muita oportunidade ao adversário. A gente viu isso no último jogo diante do Retrô. Eu não quero um Corinthians assim, eu quero um Corinthians disposto, intenso o jogo inteiro. Então nessa parte é fundamental que a gente tenha uma semana de treinamento para a gente restaurar alguns conceitos que, na minha visão, foram perdidos. Tem que ser passe normal. Eles passaram a linha ali, eu apitei, o Anderson dá o passe e vocês começam a contagem. Dá alguma dúvida? Boa noite, Mancini, tudo bem? Aqui é o Júnior de Santo André. Meu amigo, eu tenho visto uma evolução muito significativa no Corinthians, né? No início da temporada você privilegiou a molecada e o time tem evoluído bem. Diante de uma eventual parada que vamos ter aí devido à pandemia, como você pretende manter a evolução da equipe? Como que seria a metodologia para que a gente não perca essa evolução, essa crescente que a gente está tendo? Outra coisa, notamos que você tem mantido a molecada para jogar, né? Vai ser uma filosofia nova do Corinthians, porque tem alguns medalhões que não têm rendido há algum tempo. Diante disso, as questões são as seguintes: como manter essa evolução da equipe diante dessa eventual parada na pandemia, e se você pretende continuar investindo na molecada. Um abraço, forte abraço, vai Corinthians. Júnior, não tenha dúvida que esse ano a gente vai dar muita oportunidade à garotada. É essencial isso ao Corinthians, até pela saúde financeira do clube e também para que a gente possa mudar um pouquinho o panorama dessa última década, né? O Corinthians ele utiliza poucos meninos da base e a intenção é exatamente mudar isso esse ano. Então eles vão ter oportunidade, sim. E sobre a crescente do time, o time teve uma queda de rendimento, eu admito isso, embora a gente venha de bons resultados, de sequência de vitórias, de classificação na Copa do Brasil, mas a equipe, diante daquilo que eu quero ver do Corinthians, ela caiu de rendimento. Então nós temos que utilizar essa parada no campeonato exatamente para que a gente valorize alguns conceitos e que esses conceitos possam, fortalecendo a parte tática, fazer o Corinthians voltar a jogar um bom futebol. O Vitinho que vai? Boa noite, Mancini. Sou o José Marconi.
do Rio de Janeiro. Gostaria de saber, em nome da fiel torcida, se em tempos de pandemia, ao invés de ir em busca de jogadores medianos para compor elenco, esses reforços não seria melhor utilizar toda a categoria de base. Garanto que a fiel torcida irá apoiar 100% se vocês optarem por escolherem os meninos da base ao invés de jogadores medianos ou para compor elenco. Um abraço, vai Corinthians. Fala, José Marconi. Eu concordo contigo. Eu acho que o Corinthians, a partir do momento em que for contratar, o jogador tem que chegar aqui, botar a camisa, entrar em campo e jogar e não sair mais, né? Eu acho que o perfil de jogador para o Corinthians tem que ser esse. A partir do momento que nós temos uma dificuldade financeira, a gente tem que apostar nos meninos da base. É óbvio que não de uma vez e não atropelando as coisas, porque são meninos jovens ainda e que precisam de um tempo para amadurecerem dentro de uma equipe que está recheada de jogadores mais velhos. Então essa mescla, ela vai acontecer, ela já está acontecendo e a tendência é que aumente, que a gente veja algumas caras novas, até para que a gente possa ter um ganho físico, de intensidade dentro das partidas. A pandemia acumulou muitos jogos e se você tem uma equipe com uma idade avançada, certamente você vai sofrer ao longo da temporada. Então a ideia é exatamente utilizar os meninos para que a gente possa ter um equilíbrio dentro do ano de 2021. Pretinho agora vai voltar, vai sair no contra-ataque. Boa noite, Luiz Fernando e Giovanni Tassi aqui de São Caetano do Sul, São Paulo. A gente tem uma pergunta para você. Agora o Corinthians passando aí para a terceira fase da Copa do Brasil, os times que estão vindo aí são times mais cascudos, times que estão na Libertadores, né? Como é que você pretende montar o time aí nessa mescla que você vem fazendo entre os mais experientes e os meninos que vêm da base? Tá bom? Grande abraço, boa sorte pra gente e... Vai Corinthians! É isso aí, um abraço! Olá, Luiz Fernando, Giovanni. Não tenha dúvida que essa mescla ela é fundamental e ela vai acontecer. A partir do momento em que a gente passou de fase na Copa do Brasil, agora os adversários terão uma dificuldade maior. E para isso a gente tem que ter atletas experientes mesclados com atletas jovens, né? E dentro do Campeonato Paulista, talvez a gente tenha oportunidade em um jogo ou outro, já que a nossa campanha é boa, em alguns jogos, priorizar a entrada desses meninos, até para que a gente possa amadurecê-los e fazer com que eles, quando chegar nas fases mais difíceis de Copa do Brasil, de Sul-Americana ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, eles já estejam aptos a vestir a camisa do Corinthians, já amadurecidos e já com um percurso e uma experiência adquirida com essas partidas para que a gente possa ter uma equipe forte ao longo de toda a temporada. 9h58, pode ir para lá o preto. Valeu, pessoal, muito obrigado pelas perguntas do fiel torcedor. Aproveite para se inscrever no canal do Corinthians. Abraço a todos.